dando continuidade a este culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus por mais um ano de existência da Igreja Presbiteriana em Miguel Palmon e especialmente o seu centenário neste ano. Louvamos a Deus por este momento e vamos nos colocar de pés. Vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus, Salmo de número 95, Salmo de número 95, para a leitura da Palavra de Deus. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu convido o presidente do Sino do Noroeste da Bahia para compor aqui nosso espaço. Convido o reverendo Edésio Schecker, convido o reverendo Edmundo Isidório para estar conosco, o reverendo Iraildo, reverendo Elioenai, presidente do presbitério João Dourado, reverendo Clóvis Azevedo, presidente do presbitério de Irecê ou seu representante, representando os pastores filhos da igreja, convido o reverendo Graciliano a estar conosco. Leiamos a palavra de Deus, Salmo de número 95, estarei lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como no dia que passaram no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Convido o reverendo Clóvis para orar ao Senhor neste momento. Bendizemos o teu nome, ó Deus, Criador, Senhor da história, Senhor desta igreja, Senhor das nossas vidas. Tudo foi preparado para engrandecer, exaltar, magnificar o teu nome, porque o Senhor é digno. E assim, Pai bendito, recebe a adoração do teu povo, a gratidão desta igreja,
a manifestação ou manifestações de alegria do teu povo que se reúne para celebrar mais uma grande vitória, um marco tão significativo na história da Igreja Presbiteriana do Brasil e particularmente aqui nesta cidade, a história da Igreja Presbiteriana em Miguel Calmon. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor em uma oração de confissão ao nosso Deus, declarando a nossa necessidade das misericórdias, do perdão. Convido o reverendo Iraildo Gomes para orar ao Senhor nesta noite. Oremos, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós nos apresentamos a Ti, confessando-Te os nossos pecados e Te declaramos a nossa tristeza, Senhor, o nosso pesar, porque o bem que queremos fazer, não conseguimos. E o mal que não queremos praticar, Senhor, nós constantemente estamos a praticá-lo. Nesse momento, Senhor, nós também declaramos que confiamos na Tua misericórdia. E também, Senhor, nós Te declaramos que enquanto nós Te confessamos os nossos pecados, nós declaramos a Ti e ao Teu povo aqui reunido e aos nossos amigos que nos honram e que nos alegram com a Sua presença, nós declaramos a alegria do Teu perdão. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos aceitas como somos e como estamos. Capacita-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra e aceita-nos, Senhor, como somos e como estamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Teremos uma participação do presbítero Daniel Sacramento. Nós estamos alegres pelo privilégio que Deus nos concede em podermos estar aqui nessa noite para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor pelo centenário da Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon. Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon, que a sua história se cruza com a minha história. A minha esposa foi daqui dessa igreja e hoje os meus 2 filhos, fruto dessa relação, aqui estão o Daniel e a Rebeca. E eu, sempre que estava aqui, logo no início, o reverendo Josias Primo costumava brincar comigo. Ele dizia: esse aqui é o Daniel que roubou a glória da igreja de Miguel Calmon. Mas graças a Deus, porque Glória está hoje na presença do Senhor. E a igreja de Miguel Calmon continua na minha história, pelos meus filhos. Continua na minha história porque muitos dos seus jovens que saem dessa igreja fazem parte da Igreja Presbiteriana da Bahia, pelo menos enquanto estudam ali os seus cursos universitários ali em Salvador. E eu louvo a Deus, porque Deus tem um plano para mim e para a sua vida. E a minha oração, meu desejo sincero,
é que Deus continue a fazer dessa igreja presbiteriana de Miguel Calmon um luzeiro aqui nessa cidade, anunciando que só Jesus salva, só Jesus é a única solução para os moradores daqui de Miguel Calmon. E como uma notícia boa, no dia 8 de julho, ainda nas comemorações do nosso centenário, nós estaremos aqui com uma cruzada evangelística com o reverendo Hernandes. Desde já todos estão convidados, as caravanas de todas as cidades, porque queremos que essa cidade conheça que só existe um Senhor que salva, um Senhor que transforma. Porque Deus tem um plano para Miguel Calmon, e eu creio nisso. E muitas dessas pessoas certamente haverão de se entregar ao Senhor Jesus. Nós cremos. Deus tem um plano para a minha e para a sua vida. Deus tem um plano para cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, eu seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, as aves em seu a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, eu seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora tenha lutas ou tristezas, eu tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus. Não importa onde for, eu seguirei meu Senhor, sobre terra
nos mandar, irei. Amém. Queridos irmãos, o presbítero Daniel, ele, como falou, faz parte dessa história e nós temos uma gratidão a Deus pela vida do presbítero Daniel, em poder cooperar com a igreja de Miguel Calmon nesse centenário, nos ajudando assim a realizarmos essas programações e sendo um mediador também para que nós tivéssemos estas realizações, estas programações assim acontecendo dentro do que nós temos definido. Essa cruzada anunciada, ela faz parte do projeto da APECOM e do programa Verdade e Vida. O programa Verdade e Vida, apresentado pelo presbítero Daniel, com a participação do reverendo Hernandes Dias Lopes, todos os sábados, às 8h15, na Rede TV, antena parabólica, e os irmãos podem também acompanhar esse programa através da internet, diariamente, programa Verdade e Vida. E nós queremos, nesta noite, pedir ao presbítero Daniel para apresentar para a igreja o preletor desta noite, o que vai ministrar a palavra de Deus, o nosso presidente, reverendo Roberto Brasileiro. Eu agradeço o privilégio do reverendo Josinaldo e gostaria de convidar aqui o presidente do nosso Supremo Concílio. Graças a Deus porque a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil vai muito bem. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que hoje nós temos aqui dois presidentes, né? Um ex-presidente do Supremo Concílio, o reverendo Edésio de Oliveira Checker, e temos o presidente atual pela terceira vez, pelo terceiro mandato, pela graça e misericórdia de Deus. E ainda hoje nós comentávamos, quando dirigíamos de Salvador até aqui para Miguel Calmon, a junta patrimonial estava reunida e depois ele vai dizer por que da nossa alegria. Nós estava lá aprovando lá o nosso orçamento e Deus tem abençoado ricamente a nossa igreja. Fruto da fidelidade dos dízimos das nossas igrejas em todo o Brasil. E eu louvo a Deus pela vida do reverendo Roberto Brasileiro, que ainda ontem nos falávamos, anteontem nos falávamos, quase que da sua impossibilidade de estar aqui. Sua sogra está enferma e passando muito mal, mas graças a Deus ele pôde estar aqui conosco e é um privilégio para nós, enquanto baianos, enquanto presbiterianos, recebermos e ouvir a mensagem do Senhor através do presidente do nosso Supremo Concílio. Então, damos em nome da Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon, damos as boas-vindas ao reverendo Roberto Brasileiro e nós vamos orar suplicando a bênção e a misericórdia de Deus para que a mensagem proferida por ele não seja uma mensagem dele mesmo, mas seja a mensagem que Deus preparou para o nosso coração nesta noite. Pai, nós te louvamos pela vida do reverendo Roberto Brasileiro, te louvamos pelo seu desprendimento, te louvamos, ó Pai, porque tu mesmo colocastes à frente da tua igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, para conduzir essa igreja, e nós louvamos, ó Pai, porque tu tem feito essa obra através dele. Suplicamos agora, nesta hora, que ele irá trazer a mensagem, irá ministrar a mensagem, que ele seja um mero instrumento nas tuas mãos, e que essa mensagem possa impactar todos aqueles que agora, ó Pai, irão ouvir essa mensagem, e que depois poderão, também através da TV Igreja, também reviver essa mensagem, e que sejam também, da mesma forma, impactados e tocados, e que vidas possam ser salvas e transformadas nessa noite, pois nós oramos agradecidos desde já no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de expressar nossa gratidão em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, por estar aqui nesta região, por conhecer a Igreja de Miguel Calmon. Gostaria de agradecer ao pastor da igreja,
presidente Josivaldo, pelo convite, por me ceder o púlpito nessa noite. O irmão é muito animado. Que Deus seja abençoando cada vez mais, sustentando sua família, seu ministério e fazendo um trabalho tão bonito, com tantos detalhes, na reforma deste templo, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Eu gostaria de cumprimentar todos os nossos queridos colegas pastores, da pessoa do Vendedésio Schecker, nosso presidente do Supremo Conselho, e nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua melhora, e agora por estar conosco, sadio. Isso é uma alegria muito grande para nós. Que Deus seja abençoando. Gostaria de cumprimentar todos os ex-pastores desta igreja, na pessoa do Edmundo. É uma alegria tê-lo conosco. Eu estava, quando passamos por Jacobina, perguntei ao Daniel se o senhor continuar morando ali. É uma alegria revê-lo nesta oportunidade. Forte, sadio, isso me alegra o coração. Eu gostaria de saudar os pastores desta região também, a pessoa do nosso presidente Sindo, Fernando Lola, Jorge Lola, que Deus esteja abençoando o seu trabalho, o seu ministério, na frente do Sindo desta região. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre a sua vida. Os nossos queridos colegas, filhos desta igreja, da pessoa de um dos pastores mais antigos dessa região, que é o Reino Sival. O Reino Sival é pastor já jubilado de nossa igreja, da região do Rio de Janeiro, lá em Nova Friburgo. O Reino Lola, o pastor da igreja Josinaldo, convidou um jovem pastor para representar os pastores, filhos da igreja. Eu me alegrei muito de ver um jovem pastor representando os filhos da igreja. É lindo, né? Graciano. Então, que Deus possa abençoá-lo. Mas eu gostaria de saudar os pastores antigos, a pessoa do Reino Sival. Nós estamos vendo aqui Reino Sival, Reino Rudival e outros que aqui passaram, que são filhos desta igreja e que deixaram uma história que simboliza muito para nós. Uma história de 100 anos de vida desta igreja. Que Deus seja abençoando-os, sustentando-os, e Deus seja usando para a glória dele. Hoje é uma noite de festa. E uma noite de festa é uma noite de alegria, de contentamento, é uma noite de louvores, mas é uma noite também de aprendizado diante do Senhor. É uma noite de gratidão diante de Deus. E nosso tema desta noite: graças te damos, Senhor, pela sua igreja. Pela igreja presbiteriana de Miguel Calmon, que tem uma história que marca nossas vidas. Pelas igrejas presbiterianas desta região. Pelos 100 anos de pregação do Evangelho neste lugar. Quando nós estávamos vindo de Salvador, eu fiquei pensando o tempo gasto pelo nosso primeiro missionário para chegar aqui. Possivelmente no lombo do animal. Inicialmente, aqui chegando, vindo para esses lugares. Se hoje nós achamos que a distância não é tão pequena assim, pensa os irmãos daqueles dias. Quantos dias de viagem, quantos lugares que ele dormiu, quantas noites mal dormidas que muitas vezes não encontrava pousada nesta ou naquela fazenda, até chegar aqui. O Evangelho se expandiu, e Deus usou, Deus trabalhou com aquela semente aqui plantada para a glória e para a honra dele. O nosso texto dessa noite é o Salmo 145. Esse salmo foi escrito no momento especial da história bíblica, quando Davi, depois de ter vivido todo o seu período de reinado, depois de experimentar todas as glórias que Deus lhe deu como rei, Davi agora olhava a construção do templo do Senhor. Mas Deus não permitiu a Davi que construísse o templo. Então Deus permitiu que Davi preparasse todas as coisas, preparasse todo o material para a construção do templo. Davi estava entregando esse material para o seu filho Salomão. Estava despedindo do reino
e entregando o reino para Salomão. Então, nesse Salmo 145, é um salmo de gratidão, de um homem que olha para trás e descobre que a vida de fato compensa ser vivida. E incentiva o seu filho a olhar para frente e continuar servindo, glorificando, bendizendo esse Deus gracioso. E é nesse texto que eu gostaria de chamar-lhes a atenção para a nossa mensagem. Peço os irmãos que conservem as suas Bíblias abertas no Salmo 145, que vamos usá-lo no decorrer de nossa mensagem. Mas gostaria de ler somente o verso 10 nesta hora. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Vamos estar juntos? Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Hoje é um dia de gratidão diante de Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, a cada um de nós. Ensina-nos, ministra nas nossas vidas e usa-nos para a tua glória, para o teu poder e para a tua misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. O presbítero Daniel disse que hoje é um dia que eu estou muito feliz. Em 2002, nós lançamos alguns desafios para a igreja quando assumimos o Supremo Concílio. A igreja precisava ter uma visão mais ampla de missões para alcançar os nossos campos, lá de encontro às nossas necessidades. No Supremo Concílio de 2002, nós aprovamos um plano de ação a partir da arrecadação de nossa igreja. De tudo aquilo que nós arrecadássemos na vida de nossa igreja, 52% nós dedicaríamos a missões. Para algumas pessoas foi um momento quase de loucura colocarmos um alvo tão alto. Como pegar 52% e dedicar exclusivamente à obra missionária? Estávamos com um orçamento em torno de 6 milhões em 2002. Deus abençoou. Deus dirigiu a igreja. Deus fortaleceu as nossas igrejas por esse Brasil todo. Deus despertou a fidelidade de cada irmão. No Supremo Concílio agora de 2010, nós não paramos nos 52%. Nós tomamos a decisão que a partir do Supremo Concílio de 2010, a igreja vai dedicar 54% para a obra missionária. Mas hoje foi o dia mais alegre, quando a junta patrimonial reunida, eu liguei para ele, estava conversando com ele e disse: pastor, da arrecadação do ano passado, da maneira que se conduziu os meses de janeiro e fevereiro, nós estamos lançando este ano um alvo de 22 milhões a ser arrecadado pelo PVB. Não houve infração no Brasil para que chegássemos a este ponto. O que houve foi a fidelidade e prioridade naquilo que estamos fazendo para a glória de Deus. É isso que nos alegra, meus queridos. Isso que nos leva a ser igreja. Quando eu conversava com o pastor Josivaldo, ele me contava a experiência que ele teve quando assumiu o pastorado desta igreja. Chegando aqui, a decisão junto com o conselho de ser fiel ao Supremo Concílio. Tinha o desafio da reforma. Mas Deus é tão magnífico que Deus permitiu que eles começassem a ser fiéis. E à medida que ia sendo fiel, Deus ia suprindo as necessidades da igreja. E eles puderam economizar mais, puderam guardar os seus recursos, e puderam começar a reforma, e puderam terminar a reforma, sem sequer um centavo de dívida.
Alguém da cidade tem perguntado aonde esse grupo de pessoas conseguiram dinheiro para fazer uma reforma tão bonita, tão ampla, tão espaçosa, com tantos detalhes. E a resposta que ele deu, eu quero usá-la que o Senhor deu ontem. Deus deu os dízimos e as ofertas para o seu povo, para ser usado para a obra. Isso que faz diferença na vida da igreja. Graças te damos, Senhor, pela igreja. Graças te damos, Senhor, pela sua história. Graças te damos pela igreja de Miguel Calmon. Graças te damos, Senhor, pelos seus pastores. Graças te damos, Senhor, pelos seus obreiros. Graças te damos, Senhor, pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos, pelos seus jovens, pelos seus adultos, pelas suas crianças, pela vida de cada um daqueles que compõem esta igreja, para a glória, pela honra e pelo louvor de Deus. Graças te damos, Senhor. E o salmista coloca para nós alguns pontos que eu gostaria de considerá-los nessa noite. Graças te damos, Senhor, porque somente pelo teu poder é que nós podemos fazer todas as coisas. Verso 6. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Julgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. O que nós fazemos, o que nós temos, a história desta igreja é a história do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Amados, será que nós temos olhado os ceianos assim? Que colocou em nós um novo coração, uma nova vida. É o Senhor que faz a obra por nós. Por isso nós cremos na eleição eterna, no ato eterno de Deus, que na eternidade o Senhor já nos chamou. E no tempo presente, o Espírito Santo dele toca os nossos corações, segura as nossas vidas e leva-nos à experiência real da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Tudo Deus faz por nós. Davi tinha essa experiência. Davi poderia transmitir isso na sua vida. Ele não era rei pelo poder dele. Ele não era rei porque era um homem de grandes vitórias, porque as vitórias de Davi foram vitórias de Deus. Ele não era rei porque ele tinha condições especialíssimas para ser rei. Quando Davi, certo momento da sua vida, olhou para a sua casa, olhou para aquilo que ele já possuía, e em certo sentido o seu coração se engrandece. E Davi olha e vê a arca do Senhor em tenda, ou na tenda. Davi observando que a arca estava na tenda, Davi dirige ao profeta Natã, dizendo: profeta, eu moro numa casa construída de cedro, uma casa bonita, um palácio comparado com as demais casas dos meus dias. Olha como está a arca do Senhor, vamos construir um templo para o Senhor. O profeta Natã, naquele momento, tocado possivelmente pela emoção, por ver o rei com aquela disposição, anuiu a Davi. Mas chegando na sua casa, o Senhor fala ao profeta. E Deus dirige ao profeta dizendo: vai lá e diz a Davi, eu não mandei ele construir casa para mim? Eu não terminei que ele construísse casa? Diga a Davi, eu o tirei do meio da manada. Eu o tirei do meio das ovelhas, como um jovenzinho que cuidava do rebanho do seu pai. Eu o tirei de lá e eu o constituí rei sobre o meu povo. Diga isto a Davi. Tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele tem, tudo que ele conseguiu ter, tudo que ele administrou,
todo o seu ser, fora eu que lhe dei. E naquele momento Davi reconhece. E agora no Salmo 145 ele exclama: os teus feitos tremendos contarei a tua grandeza, divulgarão a sua memória. 100 anos do poder de Deus nessa cidade, mas muitos anos ainda do poder de Deus nessa cidade. Graças te damos, Senhor. Mas graças te damos, Senhor, não só pelo poder do Senhor, mas graças te damos porque a história da igreja é a história das famílias. Eu gostaria que os irmãos olhassem de uma forma muito particular o verso 4. Possivelmente é um texto que fala bem a nós. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Meus queridos, essa história da igreja não é a história do indivíduo, não é a história de uma pessoa, mas é a história de uma família que teve a experiência de ver o seu avô, o seu bisavô aceitando a Cristo, e agora o bisavô tem a alegria de ver o seu filho, mais tarde o seu neto, o seu tataraneto ter a mesma experiência diante do Senhor. É história de família. A doutrina principal para nós presbiterianos é a doutrina do pacto da graça, da aliança de Deus conosco. E esta aliança de Deus conosco não é uma aliança simplesmente que Deus é o nosso Deus, Deus é o meu Deus, mas é o Deus dos meus filhos, é o Deus da minha geração, dos meus netos, dos meus tataranetos, para a glória, para a honra e para o louvor de Deus. Quando nós trazemos nossos filhos e apresentamos no batismo, nós cremos que um dia o nosso filho virá à frente e irá afirmar: eu creio em Jesus como meu Salvador. Por isso que faz de nós um povo diferente, e faz da igreja presbiteriana uma igreja diferente, porque é uma igreja de pessoas não individuais, mas uma igreja de famílias, nós e os nossos. Há uma preocupação nossa de educar os nossos filhos, de criá-los à disciplina do Senhor, de servirmos nós mesmos de exemplo de vida piedosa e cristã, e de ver os milagres de Deus acontecendo na vida dos nossos filhos. Será que nós temos observado isso? Meus queridos, eu não vou pedir que ninguém conte a história. Hoje eu tive o privilégio, rapidamente, de tomar um café numa casa, e pude ouvir falando do meu bisavô, que aqui teve a experiência de estar em Cristo. O evangelho chegou na casa do meu bisavô. São gerações que estão vindo. São 100 anos de história. Possivelmente vão ter famílias aqui que foram famílias fundadoras da igreja, que estão dizendo: os meus antepassados serviram o Senhor e glorificaram o mesmo Deus que hoje eu sirvo, para a glória e para a honra do Senhor. É nessas horas que nós choramos, é nessas horas que os nossos olhos nos enchem de lágrimas, porque a história não é a história nossa, não é a história dos dias que nós vivemos, mas é a história dos nossos, que legaram a nós a mesma experiência, a mesma vida, a mesma entrega com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós podemos olhar com esperança e ver que um dia os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos servirão ao Senhor com a mesma alegria e com o mesmo ardor diante de Deus. Será que nós temos clamado pelos nossos? Será que nós temos tido a ousadia de dizer: Senhor, eu não gerei filho para a perdição, mas para a salvação?
Será que nós temos trazido os nossos filhos nos nossos braços e nós não temos desanimado deles? Deus não desanima de nós. Deus vai em busca de nós. E nós devemos aprender com o Senhor e ir em busca dos nossos. Que um dia nós os apresentamos diante de Deus no altar e os consagramos pelo batismo diante de Deus. Se de um lado a eleição sagrada nos faros feitos poderosos de Deus, por outro lado o pacto da graça nos fala da história familiar, minha e sua, com esse Deus que não é Deus só de Abraão, mas é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Não é Deus de indivíduos, mas é Deus de família, para a glória e para a honra do nosso Deus. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas há outro ponto que esse texto me chama a atenção. Davi estava preocupado com muitas coisas. Eu creio que Davi agora queria nos chamar a atenção no verso 14. Possivelmente um dos textos também muitas vezes lidos por nós. Graças te damos, Senhor, porque a história da igreja é a história da misericórdia sustentadora de Deus. O Senhor sustém os que vacilam e apruma a todos os prostrados. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Eu gostaria de unir a esse texto um texto que está em um dos salmos também escrito por Davi. Quando Davi faz um relato quase da sua vida particular como rei e se apresenta diante do Senhor, e ele começa a dizer que uns confiam nos cavalos, nos carros, mas nós confiamos no Senhor. E após ele ter falado essa expressão que alguns confiam nos cavalos, nos carros, e nós gloriaremos no Senhor, o Salmo 20 é uma das coisas mais lindas que nós deveríamos escrever no umbral de nossa casa, deveríamos escrever por cima de nossa cama, deveríamos escrever em todos os lugares da nossa casa. O texto fala o seguinte: eles se encurvam e caem. Agora nós, aqueles que confiam no Senhor, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. A misericórdia de Deus faz tudo isso por nós. Davi teve suas lutas, Davi teve seus vacilos, Davi como rei teve os seus pecados. No recenseamento demonstrou falta de confiança a Deus. Deus o chamou a atenção. No cuidado com os filhos, Davi não foi um bom pai como deveria ter sido, e Deus chamou a atenção dele. Davi teve de fugir do seu próprio filho. Seu pecado foi exposto à luz do dia e o seu próprio filho. Mas uma das coisas mais lindas da história de Davi é que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. A misericórdia de Deus está presente nesta vida. A história da igreja, meus amados, não é história de homens perfeitos. Meu querido, eu vou dizer uma coisa aqui, por favor, não se assuste. Se você se acha tão perfeito, se você se acha tão santo, se você se acha tão puro, se você se acha tão sem pecado, por favor, meu querido, aqui não é o seu lugar. O seu lugar é no céu. Porque aqui nós temos nossos problemas. Aqui nós temos nossas lutas. Eu me lembro da primeira vez que eu participei do Supremo Concílio de nossa igreja, há muitos anos atrás.
E ao meu lado ficou um velho pastor muito amigo. Ele disse: observe tudo isso, mas não se escandalize. Isso mostra o que os homens são e da maneira que eles são. Tire as boas lições e descubra que há muita gente fiel, a despeito muitas vezes de alguns arroubos, de alguns discursos, de algumas palavras. Há muita gente fiel. Meus amados, eu tenho aprendido na minha vida isso. Nós somos homens. E por isso que a misericórdia de Deus nos cerca. E nos cerca com um manto protetor. Ele sustém os que vacilam. Ele apruma todos os prostrados. Se nós cairmos, nós não ficaremos prostrados. Ele nos levanta. Ele nos segura pela mão. Ele nos leva. Ele levanta o nosso rosto. Ele cuida de nós. Esta foi a história de Davi. Quando Paulo teve uma discussão séria com Barnabé, em um momento da segunda viagem missionária, depois de voltarem alegres, cantando, felizes dos grandes feitos de Deus, Paulo e Barnabé discordam um do outro. Há uma desavença entre os dois. Desavença tal que Paulo resolve ir com Silas à segunda viagem. E Barnabé toma a decisão de cuidar de João Marcos, que havia deixado Paulo e Barnabé na primeira viagem. Mas o que me chama a atenção no texto sagrado, anos depois, Paulo escreve na segunda carta a Timóteo: mas no final de sua vida, traga-me João Marcos, porque é útil a mim e ao ministério. Ah, se não houvesse um Barnabé usado para a misericórdia de Deus para cuidar de João Marcos, quem seria João Marcos no ministério sagrado? E se Paulo mais tarde não reconhecesse o que a misericórdia de Deus faz? Essa é a história da igreja. É a história minha, é a sua história, é a história daqueles que são guardados pelo Senhor. E por isso que uma das doutrinas mais belas que a igreja presbiteriana esboça é a doutrina da perseverança dos santos. E quando nós ouvimos falar da perseverança dos santos, nós perguntamos a nós mesmos: então nós, como santos do Senhor, perseveramos até o final? Grande engano. A doutrina assim afirma que Deus, o grande Deus, na sua misericórdia, persevera por nós. É Ele que nos guarda, é Ele que nos segura pela mão, é Ele que nos envolve com o manto de misericórdia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, deixou bem claro: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la no dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, amados irmãos, por isso nós damos graças a Deus, porque a história da igreja não é a história dos homens que não têm a possibilidade de cair, mas é a história dos homens que não caem, porque o Senhor os sustenta, o Senhor os guarda, o Senhor os protege, o Senhor os livra de todo mal. Mas é o mesmo Senhor que nos chama a atenção: aquele que está de pé, veja que não caia, vigiai e orai, e tenha uma vida santa, reta, pura diante do Senhor. Graças te damos, Senhor. Mas graças te damos, Senhor, não só porque o Senhor nos elegeu pelo teu poder. O Senhor nos fez família no pacto. O Senhor fez de nós perseverantes e nos sustenta pela sua misericórdia. Mas graças, Senhor, te damos, porque o Senhor nos alimenta de uma forma especialíssima. Eu gostaria que os irmãos olhassem esse texto e olhassem de uma forma bem clara esse texto, quando Davi está falando sobre isso.
quando Davi está expressando esse sentimento da sustentação de Deus. O Senhor é bom, verso 9, é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falando da glória, verso 12, para que os filhos dos homens façam notórios os teus maiores feitos, e a glória da majestade do seu reino, o teu reino de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as coisas. Verso 15, em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Eu sou pastor de uma igreja muito jovem, comparada com esta igreja. A minha igreja completa no dia de amanhã, por isso que eu não pude ficar amanhã com os irmãos, ela completa no dia de amanhã 28 anos de história. São 28 anos da minha igreja. E eu sou pastor dessa igreja por 28 anos. Eu sou o primeiro pastor e o único pastor até hoje. Temos outros pastores que estão junto conosco. A igreja foi crescendo, desenvolvendo. Nós começamos com em torno de 60 pessoas. Hoje nós já estamos congregando, entre a sede e as congregações, mais de 900 pessoas. Então Deus tem abençoado o trabalho. Mas uma das coisas que mais tem me marcado, porque a nossa igreja é uma igreja no bolsão de pobreza da cidade. Os lugares mais difíceis da cidade. Quando nós começamos o trabalho, eu fui designado pastor por esta igreja com a única razão. Eu já trabalhava no Instituto Bíblico, então eu não precisava de salário. Porque essa igreja não tinha como pagar pastor. Eu não arrecadava nem para pagar zeladora. Essa é a realidade daqueles irmãos. Mas o presbitério não aguentava mais, todo ano o mesmo pedido, queria se organizar a igreja, organizou a igreja. Até ferindo parte da nossa Constituição. E nós fomos designados pastor para lá. Olhei para aqueles irmãos, nós começamos o trabalho. E Deus foi atuando. Algumas coisas especiais foram acontecendo. As famílias foram crescendo. Deus foi abrindo as portas. O desenvolvimento veio sobre aqueles irmãos. Criamos alguns projetos pioneiros para a nossa igreja. Projeto da casa própria, projeto da educação, onde todos os filhos da igreja iam estudar. E também aqueles que tivessem possibilidade iriam para a faculdade. E fomos criando e abrindo portas para os irmãos. Projeto do emprego, onde todos procurariam ter os seus empregos. E a igreja foi crescendo. Esses dias eu estava na casa do irmão, muito simples. Aquele irmão contou, pastor, quero contar uma coisa para o senhor, que ao mesmo tempo me encheu de alegria, mas de preocupação. Disse, qual é a razão? Disse, pastor, eu fui convidar o meu vizinho para ir comigo para a igreja. Estou evangelizando. E o meu vizinho disse, eu não vou para a sua igreja, porque a sua igreja é de ricos. Só tem ricos lá. Aí eu fui contar para o meu vizinho a história da nossa igreja. Quando nós não tínhamos nenhum carro na porta. E como Deus foi abençoando. E como Deus tem sustentado os nossos 28 anos. Meus queridos, nós não cremos na teologia da prosperidade. Nossa igreja não adota essa teologia. Mas nós cremos que Deus sustenta o seu povo. Em 100 anos desta igreja, os irmãos não vão encontrar nenhum mendigo desta igreja. E não vão encontrar nenhum filho desta igreja mendigando o seu pão. Será que os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Que mudança social a história dessa igreja nos seus 100 anos? Faça uma análise da vida das famílias dessa igreja. Das famílias fiéis. Como Deus abençoou. Não importa o estado de pobreza que essas famílias viveram. Como Deus abriu as portas. Como Deus abriu as comportas.
como Deus, a sua graça e do seu poder, lhes deu o alimento necessário. Deus abriu as janelas do céu e derramou bênçãos sem medida. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo o vivente. A bondade de Deus é alguma coisa que mexe conosco e que alegra o nosso coração. Faça uma análise, meu querido e meu amado irmão, da história dos 100 anos desta igreja. Me mostre na praça, na rua, alguém sentado, mendigando, sendo filho desta igreja. Qual a diferença? É que Deus, a sua graça, sustenta-nos. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Por 40 anos, Israel andou pelo deserto. Nem os sapatos, nem as roupas ficaram rotas, porque a graça de Deus esteve presente. Mas quais são os princípios que levam a igreja a ser isso? Possivelmente algum irmão vai dizer: pastor, a igreja presbiteriana tem algumas coisas diferentes. Eu vou dizer uma delas. Os primeiros convertidos aqui, quando batizaram os seus filhos, fizeram uma promessa que ia mudar a história das famílias aqui. Se você olhar as promessas que nós fazemos quando batizamos nossos filhos, você vai lembrar dessa promessa. Os primeiros convertidos prometeram mandar os seus filhos para a escola. A educação esteve presente. E aonde não houve escolas, os nossos missionários abriram escolas. Se nós queremos um povo diferente, nós não podemos escravizá-los. O evangelho que a igreja presbiteriana tem pregado nesses 100 anos é o evangelho libertador. É o evangelho que mexe com as estruturas das pessoas, porque é o evangelho que leva as pessoas para os bancos das salas de aula e quer que os seus filhos sejam mais instruídos do que foram os seus pais, para a glória de Deus. Como é diferente isso que nós pregamos. E mais do que isso, quando nós batizamos nossos filhos, nós prometemos também conhecer os amigos dos nossos filhos, para evitá-lo das más companhias, para que nosso filho cresça em bom ambiente. Se meu querido e meu amado irmão fez isso, hoje está dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu criei na minha casa uma visão de desenvolvimento social, não fruto de uma teologia da prosperidade, mas fruto de uma teologia de uma vida de consagração íntima e total diante de Deus, que abre as mãos e derrama bênçãos sobre os nossos, para a glória e para a honra dele. Termino a mensagem dessa noite convidando-os a pensar na última coisa que esse texto nos ensina. E eu gostaria que os irmãos voltassem à expressão que esse texto tem para nós. Eu gostaria que os irmãos olhassem novamente para o capítulo 145 e o verso 9. O Senhor é bom para todos. O Senhor é bom para todos. Senhor, graças te damos pela vida desta igreja, porque as bênçãos desta igreja foram para outros lugares. Deus não ficou com as bênçãos só em Miguel Calmon. Deus levou o reino Simval para ser bênção no Rio de Janeiro. É filho daqui. Lá ele teve o privilégio de ser presidente do sínodo. Lá ele teve o privilégio de presidir o Tribunal de Recursos de nossa igreja. Deus levou o reino Geomário para Brasília, para presidir o sínodo da Guatinga. Deus levou outros filhos daqui para outros lugares. Deus levou o pastor que aqui passou em 99, vendo Elionai,
para ser secretário da Junta de Missões Nacionais de nossa igreja. Então Deus usa os seus servos daqui para abençoar outros lugares. Deus levou o reverendo Rudival para abençoar o Rio, agora abençoar São Sebastião em Brasília. E assim Deus vai fazendo com cada um dos filhos desta igreja, em cada lugar, em cada região, para a glória dele. Como é interessante nós observarmos isso. Mas não somente isso que Deus faz, mas Deus abençoou a cidade de Miguel Calmon por amor dessa igreja. Quantas coisas a cidade já conseguiu e tem sido preservada, porque a bênção do Senhor está presente na vida dessa igreja. E se essa igreja não existisse, possivelmente essa cidade estaria sentindo falta dela, porque ela tem sido um marco positivo da obra do Senhor neste lugar. Assim Deus tem sustentado o reverendo Rosivaldo, como pastor desta igreja. Deus tem usado, ele mudou de lugar, eu tenho de procurá-lo aqui no púlpito. Deus tem usado a sua vida de uma forma toda especial, juntamente com o seu conselho. O Senhor é bom para todos. A estrela de Davi nos abençoa hoje. A história de Davi nos abençoa nos nossos dias. É interessante nós notarmos isso, meus amados, que o mundo necessita da vida de intercessão de todos nós, como igreja do Senhor. Nós não podemos pensar que nós temos um mundo particular nosso, e nós vivemos nesse mundo particular nosso, como escravos fôssemos desse pequeno mundo. Para Calvino, o pastoreio de uma igreja é o pastoreio da cidade. Então, meu querido pastor, você foi designado para ser pastor de Miguel Calmon. Mesmo que você não queira, Deus entregou a cidade para você. E você tem a obrigação de orar por ela, de colocar a sua igreja a orar por ela, como no passado já fizeram, para a glória do Senhor. E nós pagamos o preço pelo ministério que Deus tem dado a cada um de nós. Será que nós temos olhado nessa perspectiva, meus queridos? O Evangelho é como uma árvore que cresce, pequenininha, semente desprezível aos olhos das pessoas, mas essa árvore cresce e fica frondosa. Agora, na sua copa, nos seus galhos, ela pode abençoar e servir de consolo, de abrigar muitas e muitas pessoas, crentes e não crentes, para a glória do Senhor. A igreja tem uma função social no mundo. A graça comum é uma das coisas mais preciosas que nós temos. E por isso nós podemos orar para que o Espírito Santo de Deus abençoe aonde nós estamos, por amor de nós. Como abençoou a prisão, quando José estava na prisão. Como abençoou o Egito, quando José estava no comando do Egito. Deus muda a história, se nós, como seus servos, cumprirmos o nosso papel. Senhor, graças te damos pela história da igreja de Miguel Calmon. São 100 anos de história. São 100 anos fazendo diferença. São 100 anos pregando o Evangelho. São 100 anos anunciando a tua graça. São 100 anos firmando as suas estacas. São 100 anos mostrando a glória, o poder e a misericórdia de Deus. Graças te damos, Senhor, pela história de nossa igreja. Aleluia. Amém. Vamos ouvir o coral da Igreja Presbiteriana, 1º de maio, em Senhor do Bonfim.
No túmulo seu corpo está, todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu, livrou-me dos pecados meus, hoje ele é meu e dele sou, seu sangue sobre mim ficou. Nossas lágrimas secar, e aqueles que
Amados irmãos, como parte das comemorações do centenário da nossa igreja, foi formada uma comissão chamada de Comissão do Centenário. E tudo quanto a comissão organizou, decidiu, com a homologação do Conselho da Igreja, nós estamos assim realizando. E o Conselho, juntamente com a comissão, ou a comissão com o aval do Conselho, resolveu homenagear os ex-pastores desta igreja, aqueles que ainda permanecem no nosso meio, entendendo que os que o Senhor já levou para a glória, já receberam o prêmio maior. E assim nós gostaríamos de, neste momento solene, prestarmos uma homenagem aos pastores que aqui estão presentes. Nosso desejo era que pudéssemos nesta noite entregar pelo menos 16 placas dessas aos nossos ex-pastores, mas nós não temos todos no nosso meio. Como já afirmei, Deus promoveu alguns deles para a sua eterna glória. Foram todos convidados, aqueles que ainda estão conosco aqui neste mundo, mas nós não temos a presença de todos aqui. E aos que aqui estão, faremos assim, nesta noite, a entrega desta simples, mas com muito carinho, com gratidão a Deus, essa homenagem. E nós queremos dizer que já assim entregamos a do reverendo Milton César de Oliveira, que esteve conosco no domingo próximo passado. E assim nós passamos às suas mãos esta placa. E queremos, assim, nesta noite, convidar a irmã Giovanina para passar as mãos do ex-pastor desta igreja, reverendo Vanderlei Moreira de Vasconcelos. Convido Vanderlei a estar conosco aqui à frente e a irmã Giovanina para passar as suas mãos como símbolo da gratidão ao ex-pastor Vanderlei durante alguns anos, presente aqui nesta cidade, pastoreando esta igreja que lembra com muito carinho, com saudade, do seu ministério aqui nesta cidade, irmã Giovanina, e assim poderá ser lida a mensagem que aí se encontra. Louvamos a Deus a sua participação na semeadura do Evangelho na nossa igreja, de 1984 a 1988, 11 de março de 2011, Igreja Presbiteriana em Miguel Calmon, Bahia. Eu faço parte desta história. Convido o reverendo Ricardo Pereira de Souza. Ricardo Pereira de Souza,
para passar às suas mãos essa placa, eu convido a irmã Carla Cíntia. Reverendo Ricardo, presbítero Daniel, não levou a glória da igreja de Miguel Calmon, mas levou a Soraya. A princesa Soraya. Reverendo Ricardo Pereira de Souza, louvamos a Deus pela sua participação na semeadura do Evangelho na nossa igreja, 1989-1990. Próximo reverendo a ser convidado foi um dos que menos tempo passou nesse campo, mas temos constatado que foi um tempo de grande proveito e bênção para a vida da igreja. Interessante observar isso, porque muitas vezes um ano que passa tão rápido, achamos que não dá para marcar vidas, mas esse ano que foi passado aqui, vivenciado com a igreja, foi de suma importância e de grande proveito para a mesma, e é um reverendo que é lembrado com muito carinho, o reverendo Elioenai Pinto Bandeira. Elioenai Pinto Bandeira, convido o presbítero Donato para passar às suas mãos essa placa. Reverendo Elioenai Pinto Bandeira, louvamos a Deus pela sua participação na semeadura do Evangelho na nossa igreja. Parabéns. Meus irmãos e amigos, os demais ex-pastores não puderam comparecer a este momento, a esta festa, ex-pastores efetivos deste campo. Mas nós tivemos pastores que visitaram esta igreja, ministrando atos pastorais e orientando a igreja em momentos cruciais, momentos difíceis, em que a igreja encontrava-se sem pastor efetivo. E estes amados irmãos, Deus os enviou aqui para assim conduzir a sua igreja, e foi com muita alegria que esta igreja conviveu com o reverendo Edmundo Isidório dos Santos. E eu convido a irmã Marlene Sampaio para passar as mãos do reverendo Edmundo Isidório esta placa. Irmã Marlene Sampaio, encontra-se. Está no auditório, do nosso segundo auditório, irmã Marlene Sampaio, para passar as mãos do reverendo Edmundo Isidório dos Santos, pastor que esteve abençoando esta igreja por um tempo e sendo uma bênção para a vida da mesma. É com alegria que podemos, nesta noite, externar a nossa gratidão e reconhecimento pela sua passagem neste campo, reverendo Edmundo Isidório dos Santos. Irmã Marlene Sampaio. Reverendo Edmundo Isidório dos Santos, louvamos a Deus pela sua participação
na semeadura do Evangelho na nossa igreja, 11 de março de 2011. Eu faço parte dessa história. De igual forma, irmãos e amigos, um outro reverendo que exerceu o seu ministério no nosso meio, nas circunstâncias que exerceu o reverendo Edmundo, convido para receber esta homenagem e gratidão desta igreja, o reverendo Iraildo Oliveira Gomes. Convido o irmão Walter Marques de Miranda para passar às mãos do reverendo Iraildo esta lembrança e símbolo da nossa gratidão como igreja pela sua participação na obra do Senhor neste lugar. Iraildo Oliveira Gomes. Louvamos a Deus pela sua participação na semeadura do Evangelho da nossa igreja. 11 de março de 2011, Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon. Eu faço parte desta história. Os demais pastores receberão via correio esta homenagem. Convido a igreja a se colocar de pés e vamos cantar o estandarte desta igreja. Se o senhor me permite, é uma coisa, porque ele foi exatamente um pastor no cinquentenário, exatamente como o senhor, foi no cinquentenário, exatamente em 1961, porque, deixa eu aceitar para você. Eu gostaria de pedir permissão aos irmãos, não sei se o pessoal senta ou não, o senhor me permite um minuto para eu só ler a biografia do meu pai? Porque tem algumas pessoas, ou não, se não, não tem problema. Eu passo. Convido a todos a se sentarem, por favor. Que eu gostaria de citar também, porque como de pastorado, quando meu pai era pastor aqui, em 5 de março de 1961, a igreja estava completando seu jubileu de ouro, e no dia 9 de julho de 1961, o reverendo Manuel Antônio, né, estava completando o seu jubileu de ouro de pastorado. E ele foi o primeiro pastor. Então, Rosália, levante aí para que as pessoas dessa geração nova, alguém que está do lado dela, Moacir Alcântara, você está presente? Tá bom? Ele é filho do reverendo Otacílio e eu, do pastor evangelista Nataniel. É que nós somos filhos dos pastores que já faleceram. Pai, né? Ele, se tivesse vivo, teria 106 anos. Reverendo Roberto Brasileiro. Então, meu pai, Nataniel Ruber Ribeiro Gonçalves, eu não vou entrar assim na descrição da pessoa dele, porque o senhor vai ter na mão isso aqui. Então, como eu já falei, eu vou fazer uma síntese da síntese. Não se preocupe, pastor, porque esse tempo que eu já
pedir aos meus 2 colegas, filhos dos pastores falecidos, Rosália, meus colegas. Quando aconteceu isso em 1961, eu sou uma privilegiada, por isso que eu pedi a palavra, porque nós 3 somos, eu e Rosália, eu sei que nós 2 estávamos aqui, não sei se Moacir estava. Eu, pastor, celebrei o 50º da Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon e estou celebrando junto com vocês. O senhor não estava aqui, reverendo Roberto Brasileiro, mas eu estava no 50º e estou no centenário. E louvo a Deus, porque Ele está me permitindo essa bênção. Porque há 9 anos atrás, poderia ser que eu não estivesse aqui, mas hoje eu estou alegre, porque Ele me permite estar aqui. Então, e meu pai também, eu sei que ele estaria muito alegre. Então, por isso, muitas pessoas aqui podem ter sido alunas dele também no colégio aqui. E eu não vou entrar mais em detalhes, porque a celebração é do centenário da Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon. E para quem conheceu o pastor evangelista Nathaniel Rubem Ribeiro Gonçalves, sabe do trabalho dele, não só na igreja, mas como professor, como secretário de prefeito, como autor da bandeira da cidade. Foi ele que fez o regimento da Câmara Municipal, porque quando ele chegou aqui não existia. Quando ele chegou, encontrou o templo também em quase ruína total e reergueu. O projeto que tinha de púlpito anterior foi exatamente dele. Ele foi o Neemias há 50 anos, como graças a Deus o reverendo agora está sendo do centenário. E eu louvo a Deus por isso. Ele é autor também do hino da UPH e na Bahia ele foi o primeiro presidente da Sinodal de Homens. O reverendo Edmundo conheceu, foi companheiro dele, né? E eu me alegro muito por muitos homens, assim como o reverendo lá de Campo Formoso também. Louvo a Deus e louvo a Deus o pessoal de Bonfim também, onde ele faleceu pastoreando a igreja de lá. Muito obrigada, meus irmãos. E que vocês todos possam ser abraçados e abençoados. Pastor, me desculpe, mas eu gostaria de ter compartilhado da minha alegria grandiosa em ter sido abençoado, de participar do 50º e do centenário. Eu não podia ficar sem compartilhar com as pessoas que estão aqui essa noite. Queridos irmãos e amigos, dentro da nossa programação do centenário, nós teremos uma abordagem a todos os pastores que passaram por esta igreja, narrando um pouco da história de cada um. Entendemos a ansiedade, a emoção da irmã Airã, filha do pastor evangelista Nathaniel Rubens Ribeiro, ex-pastor desta igreja. Domingo à noite, nós estaremos, através de um momento especial, homenageando todos os pastores. Nenhum deles passou despercebido da história, da narração, do reconhecimento desta igreja. Portanto, todos que estão aqui estão convidados a estarem conosco no domingo à noite, amanhã, e teremos esse momento. Portanto, nós entendemos esse momento sem nenhum problema. Nós vamos orar e em seguida o reverendo Roberto Brasileiro petrará a bênção. Eu convido o reverendo Edmundo para orar ao Senhor. E em seguida o reverendo Brasileiro ministra a bênção. Nosso querido Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor,
Desde que entramos nesse santuário, o nosso coração se abre, os nossos lábios te louvam pela grandeza deste momento, pelo centenário da Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon. Ó Senhor, como nós somos gratos, gratos pelos irmãos que já foram, que plantaram a Tua palavra nesta boa terra. Como podemos esquecer dos nossos queridos pastores, evangelistas, que por aqui passaram, trazendo a semente grandiosa da Tua palavra. O reverendo Chamberlain, que andou pelas altiplanuras desta terra baiana, de lugar em lugar, de fazenda em fazenda, levando a Tua palavra. Do reverendo Antônio dos Santos, do reverendo Otacílio Alcântara, do reverendo Sebastião Gomes e muitos outros, inclusive da nossa geração, como o pastor desta igreja, que tem muito trabalhado para o seu desenvolvimento. Louvado seja o Teu nome pela bênção da Tua palavra desta noite, que nos entusiasma, nos traz felicidade, nos aproxima de Ti, ó Senhor. Obrigado pela presença do reverendo Roberto Brasileiro e dos nossos companheiros contemporâneos que oram, que vibram, que pregam, que trabalham para a grandeza do Teu reino. Nós não temos palavras, Senhor, nesta noite. Nós não temos a dignidade necessária para ver a Tua face gloriosa, desse Deus que é soberano e que nós cremos. Aceita o nosso agradecimento por tudo. E continua, ó bom Pai, dispensar a Tua bênção, a bênção do Teu Espírito, sobre as igrejas presbiterianas do Brasil e do mundo. De modo particular, a Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon, para que não descanse nos loiros alcançados, mas que continue firme, de instante em instante, de momento em momento, no caminho da fé, nos princípios do Evangelho. Glórias nós te damos por isso, e nós te agradecemos tudo, e tudo nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Senhor da Igreja. Amém. E agora, Pai eterno, que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus eterno, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e seja sobre todos nós, de uma forma particular sobre a vida do reverendo Josinaldo, sua esposa e filhos, usando-os para a Tua glória na vida desta igreja do seu centenário, na vida de cada lar de seus presbíteros, seus diáconos, na vida de cada irmão, de cada irmã desta igreja e de outras igrejas aqui presentes, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.